hoje mais um grande campeão. Por onde vai, sempre levanta a taça, homem de muitos recordes, e que eu tive o privilégio de tê-lo no meu time de coração aqui no Brasil e no meu time de coração no Japão, que ele rebentou também. Meu grande amigo Oswaldo de Oliveira. Tudo bem, tudo tranquilo? Eu aqui fico assim orgulhoso, muito envaidecido de poder estar podendo trocar esse papo aqui com você. Aí você começou no futebol junto com o meu compadre, né? Meu compadre, velho Lucha. Eu peguei o Vanderlei no último ano dele de jogador no Botafogo. Eu era o preparador físico do Botafogo naquele ano de 1980, antes de eu ir para o Catar com o Evaristo. E aí o Vanderlei parou ali, eu me lembro. Ele machucou o joelho, falou, acho que não vai dar mais e tal. Da tinha o gato, né? Isso é mentira. Você veio para o Brasil, virou auxiliar do Vanderlei. Primeiro no Santos, em 97. E nós ganhamos o torneio Rio-São Paulo aqui no Maracanã contra o Flamengo. O Santos é campeão do Rio-São Paulo pela quinta vez. No final do ano, o Vanderlei acertou com o Corinthians e nós fomos todos para o Corinthians. O Belo, o PC Guzmão. Quando chegou no meio do ano, Vanderlei foi assistir a Copa do Mundo na França, de 98, e eu fiquei com a equipe durante 45 dias. Aquilo, para mim, foi fundamental, né? E aí, ele dirigiu, nesse meio tempo, ele dirigiu a seleção e o Corinthians. No final do ano, ele deixou o Corinthians e foi se dedicar só à seleção. E eu aí o substituí no ano de 99, já como treinador. E ali começou tudo. E não foi mole, né? Começar no Corinthians, campeão paulista, campeão brasileiro, no ano seguinte, mundial, não é mole para qualquer um, não, hein? Não, foi muito bom. Aquela trajetória, aquele início foi fantástico. Mas eu devo muito aos jogadores, sabe, Zico? Eu sempre falo isso, porque os caras me apoiaram muito, sabe? Me ajudaram pra caramba. Rincon, Marcelinho, Edilson, Vampeta, Dida, Luizão. Mas é o tal negócio, né? Só fizeram isso por causa da tua postura o tempo todo com eles também, né? Sabe que a relação jogador e membro da comissão técnica é sempre de confiança, né? Sem dúvida. Foi uma convivência muito legal, sabe? Todo mundo sempre se refere às dificuldades por serem muitas estrelas e que eles tinham dificuldades de relacionamento. As histórias, é claro, sobressaem, né? Mas todos eles eram muito profissionais, sabe? Eu tive, sim, que ajeitar uma rusguinha aqui, outra ali, mas eles tinham uma vontade de ganhar muito grande. Facilitava, sabe? Não tinha como errar, não. Eu acho que em qualquer grupo, né? Você tem gente que às vezes não combina mais, não sai mais do que o outro e tal, afinidade. Mas não quer dizer com isso que na hora do treino, na hora do jogo... Sem dúvida, sem dúvida. Era assim, o Edilson e o Marcelinho, por serem atacantes e estrelas do time, eles tinham algumas diferenças que eu já tinha identificado há muito tempo e que eu tratei logo de resolver. Chamei os dois, conversei, depois conversei em particular com cada um. O outro vértice do triângulo era o Rincon. Aí era diferente, porque o Rincon pegava no pé dos dois, né? Mas o Rincon, ele era um jogador diferente. Ele era o único que tomava café da manhã. Então eu encontrava com ele no café da manhã e ia conversando e tal, ele me passando das coisas. E um dia ele sentiu que eu estava preocupado, ele falou para mim: Oswaldo, não se preocupe. Eu não vou chamar esses caras para jantarem na minha casa. Mas no campo, na hora de passar a bola, eu vou passar. Pode ficar despreocupado. Você tem que saber separar. Nós jogamos mais de 80 jogos, né, Zico? Você sabe bem disso, que o Flamengo de 81 também jogou isso, né? Era. Muitos jogos, pô. Eu me lembro que a trajetória do Flamengo teve esses 3 jogos com o Cobreloa, depois teve as finais do Campeonato Carioca contra o Vasco. Foram mais 3 jogos e mais a final no dia 13 de dezembro. Isso aí já estava passando dos limites, né? Isso aí foram 40 dias, cara. Eu só não fui ao Japão, porque eu estava de férias aqui do Catar, né? Eu vim, nós tínhamos sido vice-campeões mundiais com o Evaristo, e aí eu cheguei 2 dias depois,
o Flamengo ia jogar o primeiro jogo contra o Cobreloa no Maracanã. No dia seguinte, vi o jogo naquele dia. No dia seguinte, fui na cidade, na agência de viagem, comprei a passagem, fui para Santiago. Assisti o jogo lá, perdemos para o Mário Souto e a pedrada. E aí tinha uma rapaziada aqui do Rio, pô, vamos para o Uruguai. Eu digo, tá bom, então vamos embora. Aí, dali nós fomos direto para Montevidéu para ver a grande final. Mas a grande lembrança disso aí, Zico, é o seguinte, eu não posso deixar de falar. Teu gol de falta, eu estava atrás do gol, só que no primeiro tempo você bateu uma lá do outro lado e o goleiro se movimentou antes e pegou a tua falta. Quando teve a do lado de cá, amigo meu de Padre Miguel estava do meu lado, Carlos Alberto, falei, o Zico vai bater no canto dele. Pode esperar que ele vai bater no canto dele. Não deu outra, né? Nós estamos comemorando até hoje. Cobertura, Zico bateu! Mas vamos falar de você aí, esses títulos, essas coisas lindas que aconteceram. Imagina você começar de técnico e já com esses títulos todos, e a responsa passou a ser maior um pouquinho, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque foi assim, né, Zico? Eu tive essa experiência no Corinthians, nós ganhamos o Mundial no início da temporada de 2000, nós disputamos a Libertadores outra vez e na semifinal nós fomos eliminados nos pênaltis para o Palmeiras. Partiu Marcelinho, bateu! E aí ninguém resistiu, né? Caiu todo mundo. Logo depois eu vim para o Vasco e no Vasco eu bato no peito e digo que fui campeão da João Avelange, que era o Campeonato Brasileiro, e da Mercosul, né? Você fez o trabalho até o finalzinho, né? Foram 33 jogos, eu trabalhei em 31 jogos. Pô. Então, o Dessorte jogou 5 jogos na Copa de 58, o Djalma Santos só jogou o último jogo. O campeão foi só o Djalma Santos. É verdade, claro, lógico. Mas comigo foi muito legal, porque foram 5 títulos, né? Assim, rápido, porque no Vasco foram só 5 meses de trabalho, né? O Corinthians não, foi um ano todo, né? E aí, quando foi em maio, quando acabou os estaduais, eu vim para o Fluminense. E nós chegamos na semifinal do Brasileiro. Por um triz, nós também podíamos ter vencido aquele campeonato. Então, eu podia, na verdade, ter ganho 4 campeonatos brasileiros consecutivamente, né? Foi o do Corinthians, o do Vasco, o do Fluminense e, em 2002, o São Paulo. Nós fizemos a primeira fase muito boa, né? A primeira fase foi maravilhosa, inclusive ganhando os 10 últimos jogos da fase classificatória. Só o Guarani, em 78, ganhou 11 jogos. O segundo é o São Paulo, com aqueles 10. Começou contra o Flamengo no Maracanã e acabou contra o Botafogo no Caio Martins. Gil faz 1-0 para o São Paulo. Você pegou o início daquela situação de que começava a pintar nos técnicos de jogar 3 partidas, perdeu e tal, aí negou, ficar pouco tempo nos clubes. Coincidiu basicamente com aquela que antes os clubes, os treinadores davam pelo menos 1 ano aí para cada treinador, mas depois começou o que hoje é o que acontece, né, no futebol, né? Tá pior ainda. Infelizmente, com esse aditivo da rede social, né, os dirigentes não suportam a pressão. Vou botar o Vegeta nessa conversa aí para ele meter umas perguntas aí da galera lá do Twitter, do Instagram, para depois a gente voltar a falar de Kashima. E ótimo, vamos embora. Maravilha, participação da galera pelo @canal Zico 10 no Instagram, pelo @canal Zico 10 no Twitter, pela nossa comunidade no YouTube, mais de 1 milhão de inscritos. A pergunta do Gouveia _D2, ele fala o seguinte: na sua opinião, qual a principal mudança tática que o Jorge Jesus implantou nesse primeiro ano dele de trabalho aqui no Brasil, Oswaldo? O River Plate era o time do mundo que retomava a posse de bola mais rapidamente. Acho que era por volta de 7 a 8 segundos. Depois dele, vinha exatamente o Liverpool, que era um pouquinho mais. E o Flamengo conseguiu fazer essa aproximação muito boa na trajetória do Jorge Jesus até chegar à final do campeonato. É claro que
um timaço daquele, jogadores com nível competitivo de Europa, conseguiram no Flamengo jogar com uma intensidade europeia, podemos dizer assim, né? Bruno Henrique dominou, bateu! O João Batista, ele agradeceu o seu trabalho no Corinthians, fala que sempre lembra daquele timaço que você comandou, e você já falou por aqui. E o Zigol, FGDZNB81, pergunta pro Oswaldo se ele ainda tem raiva daquele torcedor careca que ficou gritando o nome do Gabriel Jesus. Não, foi naquele momento só, porque ele realmente estava enchendo o saco. Gabriel! Porra, mas depois passou. Pô. Agora uma pergunta minha, patrão, que eu acompanhei de perto, já te falei isso, o trabalho do Oswaldo na época de Botafogo. Esse trabalho foi muito bom e eu acho que não é tão lembrado quanto deveria. Há muito tempo o Botafogo não ia para Libertadores. E só teve fim por conta da desorganização da época, que a longo prazo ficou bem claro que a situação de gestão, né, do Botafogo estava caminhando para uma sangria que até hoje está aí. Né? O Botafogo é o time do pai dele, viu, Oswaldo? Ah, entendi. O pai dele devia ser fã do Mané, do Newton Santos. Exatamente. Do PC, né? Levaram ele no Maracanã nos anos 60 para assistir o Botafogo, ele acreditou e está nessa até hoje. Eu discordo. Rapaz, olha, eu tenho um carinho muito grande por aquele trabalho do Botafogo. Inclusive, eu vou começar pelo final a responder. Um amigo meu, agora, coisa de uns 2 meses atrás, me mandou uns números que eu fiquei assim abismado, porque, embora não seja muito comentado, mas o Botafogo, naquele biênio 12-13, conseguiu revelar e, em consequência, vender, fazer caixa de muitos jogadores, né? Eu acho que foram 15 jogadores da base do Botafogo que subiram, e a maioria negociados, né? Vitinho, Jadson, Dória, Gabriel. Mas esse amigo meu fez uma conta de 39 milhões de euros. O Botafogo teria faturado com a negociação de todos esses jogadores que nós todos, né? Um trabalho incrível da base do Botafogo também, que trabalhava muito bem, o Jair Ventura, o Duda, né? E fizemos um time em 2012 que, pela saída dos jogadores, foi muito mexido, né? Para 13, e durante a temporada de 2013, muitos jogadores saíram ainda no percurso também, mas mesmo assim nós conseguimos ganhar uma Taça Guanabara, 2 Taças Rios, um campeonato carioca e classificar a equipe para a Libertadores de 2014, que eu queria muito ter dirigido o Botafogo naquele ano, mas não foi possível. Tem mais aí, Vegeta? Olha o nome dele, a JCV 1981. Oswaldo, que título gostaria de ter ganhado quando comandou o Flamengo? Cara, eu vou te dizer, eu tive 2 passagens no Flamengo que, infelizmente, eu não pude dar sequência, né? Eu nunca joguei um estadual pelo Flamengo, um campeonato carioca, porque eu sempre fui já no meio do Campeonato Brasileiro. Mas essa última, em 2015, foi muito legal, porque eu cheguei e o Flamengo estava próximo da zona de rebaixamento. Nós ganhamos 6 jogos consecutivos e entramos na zona da Libertadores. O chute pro gol! Só que nesse percurso, nós tínhamos jogado um jogo em Natal contra o Avaí, era aqueles jogos que o Flamengo vendia, né, para faturar, e o 7º jogo seria contra o Curitiba em Brasília. E eu, desde o início, eu pedia para os caras, tira esse jogo de lá. 1,5 milhão. Eu digo, mas isso pode fazer falta tecnicamente para nós no percurso e tal. E à medida que a gente foi ganhando os jogos, né, aquilo foi ficando mais forte, né? Eu fazendo esse pedido para eles, mas era uma coisa que já estava vendida, não pôde acontecer. Entre outras coisinhas pequenas, né, lá do Ninho, que eu tentei mudar, tentei organizar e não estava conseguindo, até que, exatamente nesse jogo de Brasília, nós perdemos para o Curitiba. E aí foram 6 jogos que nós empatamos, perdemos, acho que nós só ganhamos 1 ou 2. E aí eu estou
lá no Ninho para dar um treino, chegou o Rodrigo Caetano e falou: Oswaldo, os caras querem que a gente vá numa reunião lá na Gávea. Estava aquela cúpula do futebol, né? Porque o Bandeira, eles participavam mais da parte administrativa, né? As decisões do futebol, acho que ele compartilhava com esse grupo gestor, que tinha mais alguns membros. Nós sentamos todos numa mesa, aí um deles virou para mim e falou: Oswaldo, eu queria saber de você. Você chegou e nós ganhamos 6 jogos consecutivos e agora tem 6 jogos que a equipe vem muito irregular no campeonato. Aí eu parei assim, né? Eu olhei para eles e falei: pensei que vocês tinham me chamado aqui para me pedir desculpas, porque não atenderam aos pedidos que eu fiz. Se o trabalho tivesse sequência, nós podíamos... E eu fiquei com aquele gostinho de que podia ter tido esse orgulho de ser campeão com o Flamengo. Boa, tá aí, patrão. Teve Santos, teve Catar, mas vamos falar lá do Kashima, que lá você foi tricampeão, ganhou tudo que é título, Copa do Imperador. Eu acho que foi um dos lugares que você viveu muito bem, o pessoal lá te adora. Zico, sob todos os pontos de vista, foi o melhor lugar para mim, profissionalmente e pessoalmente. Eu vivi em Kashima 5 anos, fui muito feliz, fui muito feliz naquela cidade, né? Desfrutei muito do trabalho que você iniciou. Tirei muita fotografia naquelas 2 estátuas suas que tem lá, a do estádio e a do shopping. Eu acompanho futebol há tanto tempo. Eu poucas vezes vi títulos tão bonitos quanto aqueles que nós ganhamos com o Kashima. O primeiro foi excepcional. Nós ganhamos 9 jogos consecutivos. O Ural aqui era campeão. Foi um recorde. E continuamos no ano seguinte, porque no ano seguinte nós ganhamos mais 5. São 14 jogos da J-League consecutivos com o Kashima. Exatamente. Era um recorde que era do Zé Mário, depois foi batido pelo Nelsinho. E aí veio você e bateu de novo. Nós ganhamos com o Kashima 8 títulos. Foram o tricampeonato, 2 Copas do Imperador, 2 Xerox e uma Nabisco. Bons tempos, jamais será esquecido. E a gente fica muito feliz que você tenha marcado toda essa história, né? Porque é sempre bom, né? Cada vez mais, reforçou mais ainda esse histórico dos brasileiros lá no Kashima. Olha o resultado disso, ó. Uma repórter pediu para escrever um livro, só que eu nunca li, né, Zico? Eu não consigo ler esse livro, né? Japonês. Aí veio aqui, Palmeiras, aí passou a ser o primeiro, já tinha dirigido os 4 grandes no Rio, passou a ser o primeiro a dirigir os 4 grandes em São Paulo. Aí voltou lá no Japão, ganhou a Copa do Imperador, eu já estava lá, né, agora, lá com o Ral. Veio Fluminense e tal, terminou e tal. Você está aí agora à espera de uma nova oportunidade. E eu queria, antes de encerrar com você, agradecer primeiro nossos patrocinadores, nosso parceiro, nossa Assim Saúde, né? Ao Nelson, um grande abraço. Oswaldo, muito obrigado, foi um prazer, foi ótimo bater esse papo contigo. A gente ficava aqui contando história, mas... O maior prazer, Zico, você não sabe com que prazer eu estou tendo de ter esse papo com você. Quero aproveitar também para agradecer aí a tua turma, o pessoal de apoio. Tradição em plano de saúde, a maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio. Mais de 1.000 médicos credenciados e profissionais humanizados e qualificados. Qualidade comprovada. Bom preço com vantagens e economia. Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários. É real, é assim. Venha com a sua empresa para o Assim Saúde. Ligue já 2102-5555 ou fale com o seu corretor.